Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos bem, estão me ouvindo bem. Iremos dar início à nossa quinta sessão, hoje, né, abordando um tema sobre as complicações relacionadas ao aleitamento materno, mas, inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. A gente tem, né, pessoas do Brasil inteiro aqui com a gente, que hoje seja uma tarde de muito aprendizado. Então, vou apresentar a nossa equipe. Então, começando por mim, sou Elisiane, enfermeira obstetra, estou aqui como especialista em saúde da mulher e facilitadora desta sessão. Vou passar a palavra para a professora Ludmila. Boa tarde, Elisiane. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a uma tarde mais aqui de conhecimento. Obrigado por estarem aqui. Meu nome é Ludmila, sou enfermeira e estou como coordenadora do programa Eco Saúde da Mulher na Atenção Primária. Obrigada por estar conosco. Carlos. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou Carlos Estomberlo, professor da Universidade Federal de Sergipe. Eu estou aqui para auxiliar vocês, né, nessa reunião, né, no suporte. Fiquem à vontade e uma ótima sessão. Flávio. Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Flávio, também da Universidade Federal de Sergipe, e estou com vocês em mais uma sessão ECO, né, Saúde da Mulher, e atuo geralmente na parte de gestão comunicacional e orçamentária do programa. Sejam bem-vindos. Clebson. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Também sou professor da Universidade Federal de Sergipe, atuo dentro do projeto ECO na coordenação de avaliação e monitoramento. Ok. Professora Eliana, acho que hoje ela não conseguiu ainda entrar, daqui a pouco ela chega. Gostaria de passar a palavra para o Renato, da FUNESA. Boa tarde a todos. Eu sou Renato, sou da FUNESA, estou como gerente do Telesaúde, sou filósofo, sociólogo e no projeto EGO estou como referência técnico-administrativa. Eneida se encontra, não estou conseguindo visualizar, mas se tiver Eneida ou Anaciele. Pronto, acho que elas não chegaram. E passo a palavra, então, a Maria, né? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maria, eu trabalho no Projeto ECO aqui na Universidade do Novo México e auxilio na parte administrativa, colaborando junto à Universidade Federal de Sergipe e à FUNESA, e todos na secretaria, né, uma equipe muito grande para poder trazer esse programa. Então, prazer estar aqui e ótima sessão para a gente. Ok, muito obrigada. Acho que eu não esqueci de alguém, não, né, gente? Se tiver esquecido, levanta aí a mão ou abre o microfone. Então, nós agora iremos iniciar, né, a nossa sessão, mas antes eu gostaria que vocês fossem, né, se apresentando também no nosso chat. Então, a gente tem realmente pessoas, né, Brasil inteiro, isso é muito importante. Edivânia, obrigada. Eu vou passar também alguns lembretes, né, para vocês, relacionados a este momento da sessão. Então, solicitar que vocês mantenham o microfone desligado. No momento das perguntas, vocês podem acionar o botãozinho, né, levantando a mão, e aí, no momento oportuno, a gente passa a palavra para vocês. O nosso chat também está à disposição para que vocês possam compartilhar informações e deixar, né, a sua participação e colaboração. Então, neste momento, nós precisamos também informar que esta sessão está sendo gravada, né, e posteriormente vocês também terão acesso a essa gravação, especialmente no momento da didática. Ao final da nossa sessão, teremos, né, a frequência, uma avaliação para avaliar a sessão. Então, é de suma importância que a gente realize ao final de cada sessão essa avaliação, porque irá pontuar
na participação e aí comprovação para certificação posterior. Então, neste momento, nós iremos iniciar a nossa apresentação didática. Irei convidar a professora doutora Lara Leite de Oliveira para iniciar esta etapa da nossa sessão. Boa tarde a todos, me escutam bem? Eu me chamo Lara Leite, como a professora Elisiane apresentou, sou enfermeira obstetra. Atualmente sou docente do curso de enfermagem da Universidade Federal de Sergipe e me encontro em Aracaju, Sergipe, Brasil. É uma satisfação estar aqui com todos vocês na tarde de hoje para falarmos um pouquinho sobre as complicações relacionadas ao aleitamento materno. Pode passar, professora. Então, inicialmente, gostaria de falar um pouquinho para vocês, relembrar, já que é de conhecimento de todos, as principais políticas públicas que nós temos no Brasil relacionadas à amamentação e ao aleitamento materno. Então, a gente tem uma área técnica de saúde da criança e do aleitamento materno, e que dentro dessa área a gente tem um setor específico que promove e cria programas e ações e políticas, protocolos relacionados ao aleitamento materno no Brasil, como, por exemplo, a Rede Amamenta Brasil, Banco de Leite Humano, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, as ações relacionadas ao Agosto Dourado, todos esses são ações e programas que desenvolvem e estimulam o aleitamento materno, entendendo a importância que a gente tem para a mortalidade neonatal e pediátrica, a amamentação. Além disso, eu destaco, dentro da política nacional de atenção integral à saúde da criança, um eixo também específico relacionado ao aleitamento materno. Então, todas essas políticas, elas sempre trazem ênfase com relação à amamentação. Por que isso, né? Porque hoje a gente tem cada vez mais trabalhado para reduzir esse desmame precoce, para promover o aleitamento materno no Brasil e também a nível mundial. E quando a gente pensa no âmbito da atenção primária, é de suma importância que os profissionais que atuam na ponta da rede possam estar promovendo esse aleitamento. E um dos fatores, e aí eu peço que pode passar, professora, um dos fatores que contribuem para esse desmame precoce são as principais complicações que a mulher vem a enfrentar durante a amamentação. O benefício, a importância, a condução da pega correta, do manejo dessas orientações, a gente entende que já é sabido de todos, que já são passadas durante as consultas de pré-natal, de puericultura, e que aqui a gente vai dar ênfase às complicações que vão estar relacionadas a esse processo, que é o principal desafio que os profissionais da atenção primária enfrentam hoje. Então, a mulher que não está conseguindo amamentar, a mulher que está com dificuldade, que principais dificuldades são essas e como eu, profissional da atenção primária, vou poder resolver essas complicações e essas dificuldades. Então, o que mais faz com que a mulher tenha esse desmame precoce é a dor, né, e a insatisfação e alguma complicação que possa vir a acontecer. Então, as principais complicações que a gente tem, eu trouxe aqui para vocês em um fluxograma de resumo, são os traumas mamilares, a candidíase mamária, a hipo ou a hiperlactação, e aí vem mastite, estreitamento ou obstrução ductal, engurgitamento mamário, flegmão, abscesso e a galactocele. Então, essas são as principais complicações que a mulher vem a enfrentar. Então, o que é que a gente entende há muito tempo relacionado a essas complicações? Que normalmente o que vem a acontecer é uma pega incorreta que vai levar a um trauma mamilar, ou então esvaziamento inadequado que vai levar a um engurgitamento mamário e que aquelas se relacionam e daí vem a complicar e virar uma mastite ou mesmo um abscesso. Então, isso é o que a gente já tem de conhecimento relacionado a essa principal mastite puerperal. Entretanto, em 2022, a gente tem uma referência
É aí que veio um pouco revolucionar, digamos assim, esse conhecimento relacionado à mastite e às principais complicações, que é o protocolo clínico 36 da ABM, que é a Academia da Medicina do Aleitamento. Então, hoje, atualmente, essa é a principal referência que a gente tem relacionada ao tratamento da mastite e das complicações com a amamentação. Então, o que é que esse protocolo traz? Eu vou tentar brevemente resumir aqui para vocês, porque o protocolo é bem grande, eu recomendo que todos façam a leitura. Ele está disponível aí facilmente no idioma português. Então, esse protocolo, a primeira grande informação que ele traz é que a mastite ela é um espectro. Então, ela vem de um primeiro sinal e sintoma que vai agravando até ela complicar e virar ali um abscesso que pode chegar a uma sepse e até mesmo um desfecho bem complexo para a mulher. Então, esse espectro ali da mastite, ele vai estar devendo ser tratado e ele deve ser acompanhado desde o início. E aí é onde entram os profissionais da atenção primária, porque é na atenção primária em que a gente está fazendo esse acompanhamento, em que a gente vai ali conseguir identificar os primeiros sinais e sintomas do espectro da mastite. E só para vocês terem uma noção, em termos epidemiológicos, de 3 a 20% das mulheres que estão em aleitamento materno vão vir a desenvolver pelo menos um episódio de mastite. E dessas, aí de 3 a 11% vão vir a complicar. Então, daí a importância de a gente entender bem esse manejo. Pode passar, professora, por favor. Então, aqui, rapidamente, eu trouxe a anatomia mamária, né, como todos já sabemos, mas eu queria dar ênfase principalmente à anatomia do ducto, porque o protocolo, ele, além de falar do espectro, ele vai trazer uma novidade aí relacionado à microbiota dessa anatomia mamária. Pode passar, por favor. E aqui, nessa foto, essa primeira imagem que vocês estão vendo do lado direito é o ducto mamário. Então, esse ducto mamário, o protocolo menciona que ele já tem uma microbiota natural, assim como o nosso estômago, vagina, boca e o nosso corpo. O ducto mamário, ele tem uma eubiota, uma microbiota que já faz parte. E a grande novidade que o protocolo traz é que normalmente essa mastite infecciosa, ela não necessariamente vai estar relacionada com o trauma mamilar e aquela bactéria que está externo ao corpo da mulher. Mas essa mastite infecciosa pode estar relacionada a uma descompensação que ele vai chamar de disbiose da própria flora ali da própria do próprio ducto ali da mulher. Então, ocasionando essa microbiota mamária uma disbiose, o que vai levar ali a uma mastite bacteriana e a um abscesso, como a gente pode ver. E essa descompensação, pode voltar um pouquinho, professora? Essa descompensação que a gente vê na imagem aqui de baixo é justamente essas bactérias, que normalmente são estafilococcus e streptococcus, eles vão se descompensar e eles vão ali interromper a passagem daquele ducto. Então, o que é que eu chamo a atenção para a complicação? O estreitamento ductal ocasionado da disbiose, ele vai ter relação ali com essa obstrução mamária, esse estreitamento do ducto pela disbiose. Ele é diferente, por exemplo, de uma galactocele, porque a galactocele tem um estreitamento devido à estática do leite. Então, o leite vai ficar parado ali. Então, tudo que a gente tem relacionado à galactocele é a parada do leite. E o estreitamento ductal, ele vai ocasionar essa proliferação de micro-organismos, o que vai poder levar a uma mastite bacteriana ou a um abscesso. Então, no espectro, ele vai falar que as complicações, elas vão evoluindo. Então, ela vem desde uma disbiose, vai passando pelo estreitamento ductal devido a essa disbiose, que leva a uma mastite inflamatória, que ainda não é considerada disfuncional. Assim vem a mastite bacteriana e, por fim, o abscesso, que é a complicação
mais desordenada que a gente tem aí dentro dessa disbiose. Pode passar, professor. E aí eu vou trazer o que o protocolo traz e menciona em cada uma dessas situações. O primeiro é o engurgitamento, que no caso o protocolo traz dentro dele, mas ele menciona que não faz parte ali do espectro. Por quê? Porque ele diz que é um pouco fisiológico, tem a ver com a apojadura. Então, ele não faz parte do espectro da mastite, mas é um desconforto que vai causar dor mamária. E aí, com as orientações que a gente vai estar promovendo para a mulher, ela vai passar por esse momento de adaptação fisiológica ali do aleitamento materno. Então, ela realizando a ordenha manual, fazendo o aleitamento em livre demanda, podendo colocar gelo para alívio dos sintomas, ela consegue aliviar aquele engurgitamento mamário. Pode passar. Já no estreitamento do ducto, é o que eu mencionei naquela primeira foto para vocês. Começa a ocorrer essa disbiose e aí há uma área focal de endurecimento. Não tem muito sintoma associado. Ele pode se resolver, inclusive, espontaneamente. Então, aqui a recomendação é manter a amamentação em livre demanda, minimizar o uso de bomba extratora, gelo local e você pode orientando o ibuprofeno e paracetamol também aqui, caso haja um desconforto maior ali para a mulher. O que vale mencionar aqui é que no estreitamento de ducto a gente pode ter uma hiperlactação. Então, não é interessante que estimule essa hiperlactação. Então, ordenha muito demasiado, ou seja, orientar muito a ordenha do leite não é recomendado, porque quanto mais a ordenha, mais se estimula, mais se produz, mais pode ocasionar um estreitamento de ducto. Assim como suspender a amamentação também não é recomendado. Pode passar. Aqui é só uma imagem que o protocolo traz para mostrar aqui o estreitamento. Pode passar. Na mastite inflamatória, a gente tem as recomendações similares ao do engurgitamento mamário, e a gente pode apresentar aqui febre, calafrio. Qual é a grande diferença aqui? É que não vai haver uma infecção considerada mais específica e mais, digamos assim, significativa dentro da mastite. Ele é um processo inflamatório que começa a acontecer, mas a gente ainda não tem uma infecção, principalmente bacteriana. Então, ainda não é recomendado o uso de antibiótico nesse tipo de mastite inflamatória. Então, gelo local, ibuprofeno, paracetamol, estimular a amamentação, minimizar o uso de bomba extratora são as recomendações similares à do engurgitamento mamário. Pode passar. Já na mastite bacteriana, a gente já vai ter uma descompensação, como eu mencionei, dos estafilococos e do streptococcus, ou seja, a gente vai ter uma disseminação ali infecciosa bacteriana que vai caracterizar essa mastite bacteriana, o que vai aqui ser a recomendação do uso de antibióticos. Então, quando a mastite, quando no espectro eu não consigo resolver com as orientações anteriores que eu mencionei, passado 48 horas, de 24 a 48 horas, se essa mulher não conseguiu essa resolução, aí sim começa a recomendação do uso do antibiótico, porque aí entende-se na clínica que vai ser uma mastite bacteriana. Pode passar. Então, aqui é o que o protocolo traz de recomendação para o uso da antibiótico terapia. O protocolo menciona a dicloxacilina ou flucloxacilina, 500 miligramas, 4 vezes ao dia, de 10 a 14 dias. E o protocolo menciona a cefalexina, de 500 miligramas, 4 vezes ao dia, como primeira linha. No Brasil, a gente percebe que é mais usada a cefalexina. Esse protocolo é internacional, menciona esses dois, estou trazendo para vocês, mas é mais comum aqui no Brasil a cefalexina de primeira linha.
Na segunda linha, a gente tem a clindamicina, 300 miligramas. No Brasil, a gente vê muitos protocolos institucionais usando 600 miligramas, porém o protocolo da ABM menciona 300 miligramas como o antibiótico recomendado aí para mastite bacteriana, tá? Então, essas são as recomendações aqui da ABM. Lembrando que cada instituição tem o seu protocolo e vai instaurando o que tem disponível ali no sistema de saúde em que essa mulher está inserida. Pode passar. E aí, quando essa mastite ela não é solucionada, ela não é resolutiva com o antibiótico, pode vir a desenvolver um abscesso, que é essa mastite bacteriana com um líquido infectado, com a secreção purulenta. Então, aproximadamente de 3 a 11 mulheres vêm a desenvolver esse abscesso mamário, e aí, realmente, aqui, para que a gente consiga avaliar, é recomendado o exame de ultrassonografia para que se confirme realmente o abscesso e se ele é único ou ele é disseminado. Então, pode passar, professora. Caso o abscesso ele seja único, a gente pode tratar ali o controle do quadro, continua com antibiótico terapia e pode vir a ser feito punções, de 3 a 5 punções para esse abscesso pontual, aquele abscesso que é identificado na ultrassonografia como único. Caso o abscesso esteja disseminado, aí mesmo só a drenagem cirúrgica, a mulher vai ficar internada para que ela possa fazer essa drenagem cirúrgica. E aí continua com a duração do antibiótico. Vale ressaltar que nenhum dos casos, né, do espectro da mastite, a suspensão da amamentação é recomendada, muito pelo contrário. O que deve ser estimulado é que ela continue a amamentar. Obviamente que isso vai depender do desejo da mulher, né? Se ela entende que está com muita dor, se ela não consegue, mas que deve haver o estímulo à amamentação e não o estímulo ao desmame, mesmo nos casos de abscesso, no caso dela inserir um dreno, ou no caso de qualquer tipo de mastite aí dentro do espectro. Pode passar. Então, aqui é só para ilustrar a drenagem, pode passar. Então, essas são as principais referências que eu utilizei e muito obrigada. Obrigada, professora Lara, pela excelente apresentação, né, do tema. Realmente é um tema bem interessante e você conseguiu, né, trazer para a gente informações bem importantes. E agora, nós, né, abrimos aí para algumas perguntas, dúvidas, lembrando que você pode, né, caso queira fazer a pergunta, clica aí na mãozinha, né, e pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta aqui com a gente. Ou, né, aquele que é tímido pode colocar lá no chat que a gente coleta as informações caso não consiga responder todas. Eu tenho uma pergunta para a doutora Lara. Pode fazer. Doutora, esse protocolo de 2022, ele já está, não sei se a senhora sabe, já tem alguma organização dessa área técnica de aleitamento materno para atualização do manual, que é de 2015, né? Porque nós temos uma mudança significativa nesse processo de acompanhamento de condição clínica, só que o manual oficial ainda é de 2015 e não atende essa perspectiva. Oi, Ediane, boa tarde e obrigada pela pergunta, bem relevante a sua pergunta. É verdade, aqui no Brasil, o nosso protocolo mais atual é o de 2015, realmente ele está precisando de uma atualização. Então, a gente tem estudos e discussões para que haja essa atualização, porém, hoje a gente ainda não tem nenhum manual concreto ou nenhuma data prevista para a publicação de um novo manual. Então, vários órgãos, como a FEBRASCO, como os bancos de leite e as organizações que estudam o aleitamento materno a nível nacional, eles se respaldam e se sustentam nos manuais e nos protocolos da ABM, né? Porém, vale ressaltar também que o próprio protocolo da ABM, ele
já está sofrendo algumas críticas a nível internacional. Então, tem um estudo na Austrália, que veio de uma pesquisadora australiana. O protocolo foi publicado em 2022. Em 2023, saiu um novo estudo só criticando algumas fragilidades desse protocolo 22, né? Como, por exemplo, a recomendação do probiótico, da lecitina, que eu não consegui aqui mencionar tudo devido ao tempo, que é muito curto, assim, e o protocolo é extenso, a gente realmente focou nos pontos mais importantes, mas de uma maneira geral, o protocolo ele é muito significativo, porém ele já tem algumas fragilidades que indicam o quê? Que precisamos de mais estudo. Então, quanto mais pesquisas, estudos, ensaios clínicos randomizados, controlados, tivermos com relação ao tratamento, a mesmo as perspectivas de entender como é que se dá essa desbiose e em que ponto a gente vai ter de alteração ali nas condutas são estritamente relevantes, né, e recomendadas. Só que, respondendo, assim, a sua pergunta, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem um protocolo para chamar de nosso e dizer assim, vamos seguir esse aqui. E, por enquanto, tudo que a gente se baseia tem sido nesses protocolos da ABM, que realmente é o que está mais atualizado, apesar das críticas sofridas. Mas quando a gente entende de pesquisa e estudo, a gente sabe que as evidências científicas elas vão surgindo assim. Então, vem um primeiro estudo que pode ser um pouco frágil, mas a partir daquele vão sendo realizados mais estudos complexo, com uma amostra maior, que vai confirmando ou refutando aquilo que é trazido. Então, eu acho que o pontapé inicial de atualização a partir do protocolo 36 da ABM, ele é, sem dúvida, um marco aqui para o aleitamento materno, porque ele traz grandes novidades com relação à abordagem, à forma de encarar, por exemplo, a mastite através de um espectro. Então, acho que esse é a principal relevância desse protocolo. Muito bem. Gente, ainda temos um tempo para mais uma ou duas perguntas. Alguém? Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o tema, é sobre aqui o curso. Wellington, você pode colocar a sua dúvida, né? A posterior a gente consegue te responder, tá certo? Coloque Tá no ok. chat, a gente, já que é concurso, para que a gente não tome tempo aqui deste momento, né? Que é tão curtinho, mas pode colocar no chat, eu fale com a gente posteriormente que a gente tenta sanar a sua dúvida. Alguém mais gostaria de colocar algo sobre o tema, perguntar aqui à professora Lara? Eu gostaria só, enquanto, né, se não houver mais alguém, existe dentro desse protocolo, algum manejo para uma prevenção? Porque muitas vezes a gente, né, espera chegar lá ou deixa chegar lá naquela situação em que já encontra-se o problema instalado, a mastite. Como seria o manejo relacionado às medidas, né, de prevenção para que não, né, venha a ter tantos casos, né, e aí isso traga um impacto tão negativo para o desmame, né, precoce. Excelente pergunta, professora Elis. Existe sim, dentro do protocolo, ele fala que 95% dos casos da mastite, do espectro da mastite, são causas evitáveis. E onde essas causas evitáveis a gente pode estar atuando? Na atenção primária, desde o pré-natal. Então, o momento certo da gente prevenir, promover a saúde dessas mulheres é o pré-natal, em que a gente vai estar dando as orientações, as recomendações da pega correta, da alimentação, volta a trabalhar. Só para se aposentar já. da pega correta, da amamentação, como é que essa mulher vai estar ali desenvolvendo essa conduta mesmo do aleitamento. Existem alguns fatores de risco também que são importantes, né? Que vai trazer ali esse risco aumentado. E na hora que você pegar mulheres com esses fatores de risco, como, por exemplo,
Uma condição de saúde como a diabetes é um fator de risco. Então, uma mulher que tem diabetes, uma diabetes gestacional ou mesmo uma diabetes prévia, ela tem um risco aumentado para desenvolver mastite. Uma mulher que sofreu, ela teve uso de antibiótico. Então, a gente sabe que o antibiótico ele desregula a microbiota, desde o intestino, mas a mamária também. Então, se porventura aquela mulher fez uso de antibiótico terapia por algum motivo durante a gestação, ou mesmo no parto, a gente sabe que a cesariana, às vezes a gente tem alguns protocolos com uso de antibiótico dentro ali no manejo do parto. Então, se eu sei que essa mulher vai em algum momento da gestação ou do parto, ela vai fazer uso de antibióticos, ela é uma mulher que tem um fator de risco aumentado para mastite. Então, eu já tenho que estar orientando ela ao uso de probióticos, a uma alimentação mais saudável, a uma conduta ali com a pega correta, o manejo correto da amamentação, a qualquer primeiro sinal ou sintoma do espectro da mastite que vem e começa com estreitamento do ducto, uma sensação dolorosa, eu já vou estar atuando para que essa mulher não venha a evoluir dentro do espectro até chegar a um abscesso mamário. Maravilha, Então, né, um Maria? outro exemplo Pronto, muito obrigada, professora Lara. Eu acho que assim ficou bem, né, claro. Agora a gente passa, né,